Olá a todos, professora Valéria, tudo bem com vocês? Então, vou estar retomando com vocês hoje um conteúdo sobre cadeia alimentar e fluxo de energia. Nós já trabalhamos esse conteúdo bastante, né? Seja presencialmente, seja em atividades já enviadas remotamente, nas aulas do Centro de Mídias. Então, eu vou estar passando aí só alguns conceitos para chegar no conteúdo da aula de hoje, ok? Então, vamos lá? Quando a gente pensa em cadeia alimentar, em fluxo de energia, a gente precisa ter bem claro na cabeça aí os conceitos prévios, né? Quais são eles? Então, primeira coisa, o que que é um ser autótrofo, ou posso dizer também autotrófico? Então, é aquele que eu não preciso levar comida para ele, eu não preciso servir lá um pratinho de arroz e feijão para minha planta, porque ela é capaz de produzir o próprio alimento, né? Não são só as plantas, existem outros seres que vamos ver mais à frente, mas são esses seres vivos que possuem ali um pigmento chamado clorofila e que conseguem absorver energia luminosa, né, energia do sol, foto, vem de fótons, né, de luz, tá? Então, a partir da absorção desses fótons, dessa energia, eles conseguem produzir uma reação química dentro deles que vai transformar o gás carbônico e a água em glicose, né? E gás oxigênio, tá? Então, essa glicose aí vai ser a fonte nossa de energia, né? Para todos os seres, assim, a maioria dos seres vivos, tá? Então, essa fonte de energia a gente vai conseguir como? A partir desses produtores, desses seres que conseguiram produzir o seu próprio alimento. Muito bem. Além de falar em fotossíntese, é importante também que a gente lembre que existe uma outra maneira, né? Alguns organismos, eles não absorvem energia luminosa, mas eles conseguem produzir essa forma de fonte de energia também a partir de elementos químicos, tá? Por isso que se chama quimiossíntese, é uma outra maneira aí. Seguindo, aqui uma imagem onde mostra aí para vocês os diferentes seres, né, que compõem esse grupo dos autótrofos, né? Então, além de árvores e bromélias, que são o reino vegetal, nós vamos ter também algas verdes, né? Algas pardas, algas unicelulares, ou seja, todas as algas, e mais um grupo chamado cianobactérias. Antes pensavam-se que eram algas azuis, mas depois aí percebeu-se que esses seres não têm núcleo, né? Não têm são ainda organismos procariontes, então eles continuam com o nome de ciano por essa coloraçãozinha azulada, tá? Mas estão classificados aí em outro grupo, ok? Muito bem. Quem não é autótrofo, quem não produz o próprio alimento, depende então da cadeia alimentar. Nós estamos incluídos neste grupo, somos os heterótrofos ou heterotróficos, né? Dependemos de um outro ser vivo para nossa fonte, como fonte de energia. Alguns exemplos colocados aí nessa imagem, né? Então, diferentes formas aí de alimentação. Temos aí também um grupo chamado fungo, né? Esse laranjinha é uma orelha de pau, tá? Então, eles são muito importantes na nossa cadeia alimentar, eles fazem parte aí do grupo daqueles que nós chamamos de decompositores, ok? Então, nós já falamos um pouquinho aí dos produtores, os autótrofos, dos consumidores, nós, né? Não produzimos nosso próprio alimento, dependemos da cadeia alimentar. E sabemos também que em toda a cadeia alimentar nós vamos ter aí participação desses seres chamados decompositores, né? Fungos e bactérias, ok? Aqui trazendo qual a importância desses autótrofos, então se ele é a base, né, o início de qualquer cadeia alimentar, se não fossem esses organismos, né, não existiriam os outros, nós dependemos exclusivamente deles como fonte de energia. Às vezes a gente pensa, o leão, né, carnívoro, ele não come vegetal, para ele não precisa do vegetal, mas cuidado, né, vamos lembrar lá, o leão vai comer o animalzinho que come a graminha. Então, se não tiver graminha para o animalzinho crescer, o leãozinho também não vai ter comidinha, tá? Então, todos dependemos dos autótrofos. Muito obrigado, plantinhas, reino vegetal, né? Muito obrigada aí, cianobactérias. Muito obrigado aí ao grupo das algas, ok? Seguindo. Cadeia alimentar, falamos muito, fizemos várias. Eu acho que essa é a parte que ficou mais é, mesmo porque vocês já tiveram isso em anos anteriores, né? É um conteúdo bem tranquilo aí de assimilar, tá? Então, uma cadeiazinha alimentar, o que que eu tenho que lembrar? O sentido da seta é extremamente importante, né?
quem serve de alimento para quem. Então, cuidado para não se confundir aí, tá? O sentido da seta é uma direção única aí nesse caso, né? Tá? Sempre começa com o produtor, com o autótrofo, e podemos aí pôr N consumidores. Lembrando que todos vão estar sofrendo ação também dos decompositores. Bom, mas cadeias alimentares se entrelaçam, né? Dificilmente um organismo serve de alimento para ou se alimenta de uma única fonte. Normalmente nós somos variáveis. Pensar no homem, né, o ser humano, nós nos alimentamos tanto dos vegetais, hoje ainda temos muitos carnívoros, né, no sentido de que come, se alimenta de carne também. Então, nós somos aquele grupo conhecidos como onívoros, né? Aqueles que se alimentam tanto de vegetais como de carne, tá? Então, dependendo da minha posição, do que eu estou me alimentando naquele momento, eu posso estar numa posição diferente dessa cadeia alimentar, né? Quando eu me alimento de alfacinha, eu sou um consumidor primário. Quando eu me alimento de uma bisteca, eu sou um consumidor secundário, porque o boi comeu a grama, né? Tá? Então, e assim sucessivamente. Então, teias alimentares são o entrelaçamento das diversas cadeias que compõem aí, ok? Posso extrair várias cadeias de uma única teia. Com relação ao fluxo de energia, é lógico, né? Se quem absorve energia luminosa para fazer a transformação pela fotossíntese são os produtores, a maior quantidade de energia está neles e ela vai se perdendo ao longo da cadeia. Outra representação dizendo a mesma coisa, então os produtores absorvendo energia luminosa, tem o uso para a vida dele, para o metabolismo dele, mas tem uma perda, e assim sucessivamente até chegar no fim da cadeia. Vimos também como representar, né, uma cadeia alimentar em forma de pirâmides, tá? Então a gente chama de pirâmides ecológicas. Eu falei para vocês que tem 3 maneiras diferentes que eu posso usar essas pirâmides. Eu posso estar relacionando a quantidade de energia, posso estar relacionando também ao número de indivíduos ou a biomassa deles, quanto em gramas, em quilos, em toneladas, sei lá qual a unidade é que você vai representar esse grupo, tá? Então, são 3 maneiras diferentes de representar a pirâmide ecológica. Esse primeiro slide aqui traz a pirâmide de energia. Então, acabamos de ver isso. Quem absorve a maior quantidade de energia? Produtores. Então, a base da minha pirâmide vai estar sempre, sempre, sempre maior e vai diminuindo ao longo, né? É uma pirâmide clássica, tá? Importante a gente lembrar disso, tá? Eu vou um pouquinho para frente e volto a falar um pouquinho aí da pirâmide de energia de novo. Nessa outra apresentação aqui, nós temos aí uma pirâmide de números, né? Então, quando eu penso em quantidade de seres vivos, eu posso ter uma pirâmide diferente, não precisa ser necessariamente a pirâmide padrão, ela pode apresentar uma característica diferenciada aí, né? Então, se a gente olhar aqui a pirâmide do sapinho, ela é uma pirâmide tradicional, onde eu tenho 5.000 plantas de capim, que serviram de alimento para 700 gafanhotos, para 30 sapos. Ok, ficou uma pirâmide tradicional. Mas olha do lado, no caso B, né, eu tinha um único produtor, uma única árvore, mas olha ali, 700 lagartas viviam nessa única árvore. E aí sim, 20 pássaros se alimentavam dessas lagartas. A gente tem uma forma de sanduíche que a gente chama, né? Então virou um sanduichinho ali, né? Eu tenho uma base menor do que o meio. E eu posso ainda ter essa pirâmide se apresentando de forma invertida, tá? Onde vamos supor que das 700 lagartas eu fosse contar quantas bactérias tivessem dentro dela e a quantidade ia ser absurda, eu ia ter uma pirâmide invertida, tá? Lembrando, isso é extremamente importante. Num exercício onde apareçam pirâmides ecológicas para vocês identificarem qual é a pirâmide de energia. Bati meu olhinho, tenho 3 tipos de pirâmides lá: uma tradicional, uma invertida e uma de sanduíche. Se a pergunta é qual é a pirâmide de energia, não tenho mais o que pensar, só pode ser aquela com a base maior, tá? Dica para a vida aí, não se esqueçam disso, facilita muito na hora de resolver exercícios. Posso ter que pensar em outras formas, né? Mas de qualquer forma eu já consigo excluir algumas alternativas aí quando fala de pirâmide, ok? Seguindo. Então aqui ele está trazendo uma pirâmide de biomassa, né?
Então eu peguei e pus aí em quilos, em toneladas, quanto desses indivíduos representa, tá? É isso. Pode ser de forma tradicional, pode ser de forma de sanduíche, pode ser de forma invertida. Quando eu falo de números ou de biomassa, pode ser aí uma variedade, as três possíveis, ok? Chegamos no nosso conteúdo. Uau, é lá. Ciclos biogeoquímicos. Nós também já trabalhamos, né? A atividade anterior foi aí uma introdução sobre ciclos biogeoquímicos e a gente falou um pouquinho sobre esse ciclo da água, tá? Então, o ciclo da água também é um conteúdo mais tranquilo, que foi trabalhado bastante no ensino fundamental. Acho que traz bem aí para a gente o que é o conceito de ciclo, né? Uma coisa que começa num ponto, vai passar por diferentes fases até voltar ali exatamente aonde estava. E isso acontece então com a água, né? Quando a gente diz biogeoquímicos, é porque tem três diferentes estruturas relacionadas aí, tá? Bio de vida, né? Geo, vocês estão acostumados já a ouvir geologia, geografia, né? Que está relacionado à terra e químicos dos elementos. Então, como é que esses elementos passam através, né, do ambiente biótico, né, dos seres vivos e dos não vivos, dos abióticos? É isso que é o ciclo biogeoquímico, tá? Alguns elementos eles deixam de ser matéria inorgânica, tipo gás carbônico, a gente vai ver agora, tá? E vão passar a constituir aí matéria orgânica. Uau, né? Muito legal, né? Vamos lá. Então, hoje vamos trabalhar o ciclo do carbono. Ok. Então, se é um ciclo, também vai começar em um ponto, passar por diferentes etapas até que chegue novamente nele. Quando a gente pensa no carbono, então eu vou pensar aí na sua forma de ambiente, né, que é o mais conhecido nosso, o gás carbônico, CO2, tá? Ele está na atmosfera, dissolvido aí entre o nitrogênio, o gás oxigênio, outros gases que compõem a nossa atmosfera. Nós temos aí o gás carbônico. Ok. Como que ele sai da atmosfera para vir, então, para a parte viva, para fazer parte dessa molécula orgânica? Então, a gente acabou de falar isso quando a gente pensou nos produtores, na fotossíntese, né? Então, esses organismos fotossintetizantes que absorvem o gás carbônico, né? A gente chama essa absorção de gás carbônico à atmosfera de fixação. Então, os vegetais, né, os organismos autotróficos, eles conseguem fixar o gás carbônico, eles retiram esse gás carbônico da atmosfera e trazem para o organismo a partir de uma reação química. Então, eles vão transformar esse gás carbônico em glicose. CO2 separa C, separa O2, gás oxigênio, tá? Vai juntar com a molécula de hidrogênio e vai formar água, tá? E esse C vai fazer parte, então, aí da nossa glicose, C6H12O6, ok? Então, deixei de ser uma molécula inorgânica, passei a constituir, fazer parte de uma molécula orgânica. Muito bem. O vegetal está fazendo sua fotossíntese, ele produz a sua glicose, ele vai usá-la como fonte de energia, ele vai usar como fonte para o seu metabolismo, para o seu crescimento, produção de frutos, né, de seu caule, seu desenvolvimento como ser vivo. Mas vamos falar de cadeia alimentar, então, né? Ali a gente tem representado o esquilinho. Esse esquilinho, ele se alimenta desse vegetal, tá? Então, ao ingeri-lo, ele recebe uma parte dessa energia, lembrando que teve perda, né? Toda vez vai ter perda, tá? Então ele recebe uma parte dessa energia e vai passando assim sucessivamente ao longo da cadeia, tá? Então, quanto mais longa a cadeia, menor quantidade de energia que está chegando, mas está chegando, tá? Então, as setas vermelhinhas aí representam justamente esse movimento do carbono, né, pela cadeia alimentar, tá? Então, todas as setinhas vermelhas que aparecem aí, é isso, tá? Tá mostrando esse carbono que estava inicialmente ali no vegetal, como que ele veio parar na cadeia alimentar a partir de alimentos, tá? Um servindo de alimento para o outro ao longo da cadeia. Bom, tem lá também uma fogueirinha. O que será que é essa fogueirinha? Bom, toda vez que eu faço combustão, queima, eu produzo gás carbônico. Não tem como queimar qualquer coisa e não produzir gás carbônico. Ok,
Então, se eu estou queimando alguma coisa, eu estou liberando de volta para a atmosfera esse gás carbônico. Então, aí é uma forma de devolver, né, para fechar esse ciclo. Olha lá, absorveu, fixou o gás carbônico atmosférico pela fotossíntese, ele foi passando ao longo da cadeia alimentar e ele vai retornar como? Ele vai retornar, então, nas queimadas, abre parênteses, quando eu ponho fogo na nossa floresta amazônica, por exemplo, eu estou aumentando enormemente a quantidade de gás carbônico da atmosfera. Por quê? Porque além de estar emitindo esse gás carbônico pela combustão, eu também estou retirando esses vegetais que estavam ali fazendo essa fixação. Então é um problema duplo, né? Eu aumentei a liberação desse gás atmosférico e eu diminuí a captura dele. Olha só, olha o problema, tá? Isso para não falar, né, de biodiversidade dos animais que pedem aí, né, seu habitat, sua forma de alimentação, um caos. Um caos, fechou parênteses, vamos deixar esse assunto para depois. Muito bem, então, devolvendo o gás carbônico de volta para a atmosfera, queimadas. Mas está saindo de todos os seres vivos também, aí eu tenho setinhas devolvendo esse gás carbônico. Por quê? Nós, na nossa respiração, nós absorvemos o oxigênio atmosférico e liberamos na expiração o gás carbônico, tá? Então, qualquer ser vivo aí na sua respiração aí, né, estão liberando o gás carbônico atmosférico. Existem também outras formas, né, outros resíduos que liberam esse gás, tá? Durante o processo de decomposição, então, sou um ser vivo, mas eu morro, e quando eu morro, eu sirvo de matéria para os decompositores. Essa reação também libera gás carbônico, tá? Para a atmosfera. Aqui na imagem nós temos uma cadeia alimentar tanto terrestre, né? Então, árvore, esquilo, coiotezinho ali, como aquático, né? A planta aquática servindo para o peixinho, para o peixe médio, para o peixe maior, para o peixão, que serve para o homem, tá? Então, seja aquática, seja terrestre, o caminho é o mesmo. E temos ainda ali no fundo uma grande indústria, né, poluente, eliminando seus gases, e um caminhãozinho, né, que vai fazer o transporte. Então, para que esse veículo se desloque, ele precisa consumir o seu combustível, né? A queima desse combustível gera aí os gases também, devolvendo ele para a atmosfera, tá? Então eu espero que, que tenha ficado bem claro para vocês a importância aí desse ciclo do carbono, como tá ligado tudo, né? Todo o conteúdo trabalhado até agora, então a parte dos autotróficos, né? A parte da cadeia alimentar, a quantidade de energia que se passa e agora relacionando aí ao ciclo biogeoquímico, ok? Por hoje é isso. Semana que vem a gente vai falar do ciclo do nitrogênio, ok? Até a próxima. Vamos desligando.